mais uma vez, estamos aqui reunidos para prosseguir na leitura do nosso livro No Mundo Maior, né? Pelo Espírito André Luiz, a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E hoje dando continuidade, né, ao capítulo 4, né, o quarto capítulo, que tem o título Estudando o Cérebro. Nós iniciamos, né, esse capítulo com uma bela aula, né, que o nosso irmão Calderaro nos deu através do cérebro, da mente humana, né? Que coisa bem linda, né? E aqui nós vamos prosseguir. Eu vou pegar um pedacinho do trecho da semana passada, da vez passada, né? Para a gente pegar bem o fio da meada. Aí o André diz assim, pensa assim e escreve aqui para nós. Como interpretar todas as revelações de Calderaro? As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Não eram personalidades infinitesimais, aglomeradas sob disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Seriam acaso duplicatas de células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos, em seguida a morte do corpo? E se assim fora, não dever a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Foram as perguntas que ele se fez, né? E aqui prosseguimos agora, vamos continuar. O instrutor percebeu minhas perquirições inarticuladas, porque prosseguiu sereno como a responder-me. Claro que entre os espíritos desencarnados não tem, né, nenhuma barreira. Um lê o pensamento do outro, né? Isso aqui está bem claro, né? Conheço-te as objeções e também as formulei no outro tempo, quando a novidade me feria a observação. Posso, contudo, dizer-te hoje que se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. Como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhe os pontos de ação independente. Quase impossível determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. No corpo físico, diferenciam-se as células da matéria surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. Modificam-se infinitamente, surge e desaparece aos milhares em todos os domínios da química orgânica, propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique, em que o mundo infinitésimo se revele, em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não se necessita recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão da expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devam ser registradas, arquivadas e lembradas, sempre que oportuno ou necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos do seu laboratório íntimo. E é uma coisa fantástica mesmo, né? A gente analisando do pescoço para baixo, nós somos, né, vários órgãos trabalhando. E para cima
é um só. É o nosso cérebro, né? Como explica aqui, em 3 camadas, vamos dizer assim, em 3 andares, e vejam tudo que o que conduz, né? O que nos conduz, o que a gente se alimenta, o que a gente bebe, né? O cérebro, que eu entendi, ele vai responder, né? Ele vai responder. Por isso, certas drogas, né, danam o cérebro, né? Então, é muito interessante essa aula, muito interessante mesmo, né? Mas vamos continuar aqui. Interrompeu-se o assistente por alguns segundos, como a dar-me tempo para refletir. Imagina, o André Luiz tem que ter tempo para refletir. Nós, né, meus amados? Nós temos muito para refletir, né, nesse trabalho. Em seguida, continuou atencioso. Na verdade, não há nisso mistério algum. Voltemos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual colheu-se no seio tépido das águas, através do organismo celulares, que se mantinham e se multiplicavam por ciparidade, em milhares de anos. Fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso. Na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Calderaro fixou em mim significativo olhar e perguntou: compreendeste suficientemente? Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam a imaginação, impedindo o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou. Antes de continuar, tem que fazer um comentário. Imagina, meus amados, a preocupação do nosso Criador. Nós não somos jogados assim ao mundo, de qualquer forma. Nós passamos por fases, por etapas, por segmentos, até chegarmos a ser humanos. Vejam que coisa bem linda, essa lembrança aqui que esse livro está nos trazendo da trajetória do princípio inteligente, que somos nós, né? Nós, até chegar a espíritos. Imagina, espíritos completos, né? De homem, de humano, né? De pessoas, de seres, né? Que coisa bem abençoada. Olha essa trajetória. Por isso que nós temos que ter muita consciência de não estragar essa maravilha que Deus construiu, que somos nós, né? Vamos continuar. Ante o assombro das ideias novas que fustigaram a imaginação, impedindo o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou. Por mais esforços que envidemos por simplificar a exposição desse delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme,
experimentou na floresta copioso material de formas representativas. Ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Verdade. Que coisa bem linda, né? Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas, abandonando esferas inferiores, a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestações da mente em trânsito de animalidade primitiva para a espiritualidade humana. É a nossa trajetória, a abençoada trajetória. Tudo isso, né, para chegarmos a ser anjos. Olha só que trajetória para o nosso crescimento, né, meus amados? E aí a evolução se faz, né? Vamos continuar. O orientador, interrompendo-se, acariciou-me de leve, como companheiro experimentado no estudo, estimulando o aprendiz humilde, e acrescentou: em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Desta condição participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados, por não havermos, até o momento, alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Tal circunstâncias nos compele a viver, após a morte física, em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mas semelhantes aos agrupamentos terrestres. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, progredindo até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso às expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender. Nos dois lados da existência em que nos movimentamos e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. A atividade, na esfera que ora ocupamos, é para quantos se conservam quites com a lei, mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. Atravessado, contudo, o rio do renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação. Para a necessária aprendizagem, por lá semearemos para colher aqui, aprimorando, reajustando, embelezando, até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos, ápidos e vitoriosos, para outras terras do céu. Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiações, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero e redentor. Em regiões sombrias fora dela, quais não podes ignorar a oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. É a caminhada, né? Verificou-se breve pausa para que não interrompi, considerando a inconveniência de qualquer indagação da minha parte. Calderaro, todavia, continuou solícito. Perguntas
Por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude de recordações do longuíssimo pretérito? Isso é natural. Em virtude de tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico, se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido no organismo perispirídico, através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra, comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido dos nossos irmãos encarnados. Importa não nos esqueça que os nervos, o córtex, o motor e os lobos frontais que nos ora examinamos constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis um ao outro, ao trabalho de enriquecimento e crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradores dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Em razão disso, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para o serviço de cada dia, desempenham função amortecedora, são quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva. Além disso, nascimento e morte na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas províncias da existência que se seguem, naturais ao campo da atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. E nem todos, ao atravessar o sepulcro, pode readquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências. Quem demasiado se materialize, demorando-se em baixo padrão vibratório no campo da matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória. Despenderá tempo fazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prende. Dentro da luta humana também é indispensável que os neurônios se façam de luvas mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo da recordação não modere o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ou resgate, aprimoramento ou ministério sublime. Importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispirídico, como poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma. Isso, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Tá aí, né, meus amados? Por isso nós temos que estar nos vigiando muito. Esse esclarecimento aqui está divino mesmo. Vamos prosseguir mais um trecho. Nessa altura das elucidações, arrisquei uma pergunta no intervalo que se fez espontâneo. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral a que nos referimos? O companheiro não se fez de rogado e redargueu. Nervos, zona motora e lobos frontais. No corpo carnal,
traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma. Constitui campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhe são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. A criatura estacionada na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável esse equilíbrio, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, na fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental, num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas, em condições análogas a nossas. Os afins se atraem. Aqui bem esclarecida essa parte agora, né? O instrutor, com ar fraternal, indagou: entendestes? Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque afinal assimilara a lição. Calderaro fez a aplicação magnética sobre o crânio do enfermo, envolvendo-a em fluidos benéficos, e disse-nos, após longa pausa: temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de retiradas vibrações no campo do pensamento em fuga das recordações do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento de ideia de vingança, acolhendo ao ódio que se mantinha foragido da razão e do altruísmo. Outro seria a situação de ambos se houvesse esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. O assistente deixou perceber novo brilho nos olhos perconscientes e acrescentou: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelo que nos persegue e caluniam. Não é isso mera virtude, senão o princípio científico de libertação do ser, do progresso da alma, de amplitude espiritual do pensamento. Residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade, a compreensão, definindo estados de espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem com otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer ao contrário. Em seguida, permaneceu Calderaro longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se me afiguraram fortemente repousantes, porque em breve o doente, antes torturado, se abandonava a sono tranquilo, como se sorvera suavíssimo anestésico. Dentro em pouco encontrava-se em nosso círculo, temporariamente afastado do veículo denso.
tomando de pavor perante o verdugo implacável que se mantinha sentado, impassível, num dos ângulos do leito. Verifiquei que o enfermo não nos notava a presença, qual acontecia com o algoz em muda expectativa. Contava como certo que o assistente os cumulasse as longas doutrinações. Calderaro, porém, guardou absoluto silêncio. Não me contive, interroguei-o. Por que os não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia, agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabíamos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espírito de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados, e nada mais. Damos-lhes, no momento, o que dispomos, isto é intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições, no domínio do conhecimento. Olhou para a grande porta próxima e acentuou: a providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora do serviço de socorro do grupo em que eu coopero, não pode tardar. Mais alguns instantes, durante os quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas, e o prestimoso mentor prosseguiu: lembra-te de Puigsegur? Sim, lembro-me, de modo vago. Fez em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando os estudos que levara a efeito sobre certa realização de Charcot. Não podia, entretanto, especificar particularidades, porquanto a psiquiatria não fora meu campo direto de trabalho na medicina. Tornou Calderaro solícito. De Puigsegur foi dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador, em que era possível conversar com o paciente noutro estado consciencial que não o comum. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela surgia novas terapêuticas para tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, nesse lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliados nas resoluções inadiáveis. E por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a esses nossos amigos? Insisti, ansioso, por minha vez, observando os infortunados contentores que se trocavam insultos e acusações. Porque o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor, tranquilamente. Com a nossa cultura retificamos os efeitos quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Nesse momento, alguém assomou à porta da entrada. Ora, era uma sublime mulher, revelando idade madura. Nos olhos esplendia-lhe brilho meigo e enternecedor. Curvei-me comovido e respeitoso. Calderaro tomou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido: é a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. Só o amor que nos levará, né? O amor, sublime amor, o amor do Mestre, né, meus amados, que nos levará a nos libertar definitivamente dos males do nosso passado. E esse é o momento
que nós estamos parados, isolados socialmente, de olharmos para dentro de nós e de vez em quando nos perguntar o que eu preciso mudar ainda, né? Então fica a lição belíssima desse 4º capítulo. Eu agradeço mais uma vez. Continue assistindo os nossos programas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E Jesus continue com a sua paciência iluminando a nossa caminhada. Até a próxima, meus queridos.